Fala pessoal, uma nova forma de podcast aqui. Agora estou tentando gravar por vídeo. Por enquanto a coisa está muito simples, mas a gente vai tentando fazer tudo bonitinho, né? E hoje aqui eu tenho dois convidados ilustríssimos, além de pesquisadores, são amantes de história em quadrinho e também de cinema. Eles têm um podcast chamado Quadrinheiros que eu edito. Então, pela Pô, segunda então fala o vez, nome do podcast direito, que é Papo Quadrinheiro. Nós somos Papo os Quadrinheiro. quadrinheiros e o podcast é Papo Quadrinheiro, pô. Aí, ó, O viu? editor, o A editor gente. errou no. Então é o É o seguinte, ó. nome, cara. Eu estou hoje com os quadrinheiros, que tem um Isso. podcast chamado Papo Quadrinheiro, Muito bom. certo? Acertei? Agora sim. Então sejam bem-vindos aqui no podcast Eu e o Cinema, Bruno Andriotti e Maurício Zanolini, pesquisadores, professores, o Maurício é designer também, e agora é com vocês, se apresentem. Bom, eu sou Maurício Zanolini, nos quadrinhos sou picareta psíquico, e a gente tem lá um site que a gente publica textos sobre quadrinhos, e hoje a gente vai defender os quadrinhos aqui. Eu quero ver. Exatamente. Bom, sou Bruno Andriotti, né, de Bolha dos Quadrinheiros. E como o Maurício falou, a gente tem, né, os quadrinhos há 10 anos, né, o site quadrinhos.com, e aí nesse meio tempo a gente fez um pouco de tudo. A gente tem um canal no YouTube, que está meio parado, mas ele existe ali, tem um bom acervo ali de produção. Estamos com o podcast, né, o Papo Quadrinheiro, a gente tem livros publicados, já fizemos um programa de rádio, enfim, um monte de coisa aí, né, sempre envolvendo cultura pop e quadrinhos. Então, para a gente começar, sempre quando surge um filme no cinema que é de quadrinho, o pessoal já fica meio tipo assim, sei lá, vamos ver primeiro antes de opinar. Por mais que seja escrito pro cara mais fodido do mundo, vamos ver o que vai dar. Aí para vocês, o que é uma obra bem passada pro cinema? Ixi, uma boa adaptação. É, uma boa adaptação. A gente até estava conversando disso faz 5 minutos. Exatamente. A gente gravou O podcast da semana e a aí estava semana que vai falando. ser, não sei em que momento isso vai pro ar, ou que, enfim, mas vai ter um papo quadrinheiro sobre o The Last of Us, né? E Tem a uma gente, adaptação também. que é uma Então, a gente estava adaptação. discutindo isso. Sim, a gente estava discutindo exatamente se a fidelidade é um bom critério para indicar, né, se está bem adaptado ou não. Né? É a fidelidade que determina se é uma adaptação boa ou não é. Talvez não necessariamente, assim, porque cada mídia tem suas particularidades, né? Então os quadrinhos têm suas particularidades e o cinema tem outras, né? Enfim, o videogame tem outras, então cada uma tem suas particularidades. Então, assim, talvez não necessariamente o que está bem adaptado, assim, o que está fiel está bem adaptado, né? Porque o próprio nome diz, tem que estar adaptado, não é só você passar. Ó, vamos pegar, por exemplo, lá o Batman do. Qual que é aquele que tem o Bane? É o do Joe Schumacher? O antigo, não o do Nolan. O Bane, tem um do Joe Schumacher que tem o Bane. Acho que é o terceiro do Joe Schumacher. Enfim. É o Batman e Robin? Acho que é o Batman. Eu acho que é. Tem a Era Venenosa, tem o Duas Isso. Caras. Cara, se você olhar, eles, assim, visualmente, todos eles estão fiéis aos quadrinhos da época. O Bane, a Era Venenosa, o Duas Caras lá, todos eles estão fiéis ao visual. Os vilões do Joe Schumacher são super fiéis. O Senhor Frio, o Coringa, visualmente falando. O Charada do Jim Carrey. Porra. Visualmente falando, eles estão bem parecidos com o que eram os quadrinhos da época. Agora, assim, ali provou que a estética dos quadrinhos, né, não funciona no cinema. Ou, assim, lógico, ficou uma coisa muito caricata. Né? Então, aí, por exemplo, você pega ali, por exemplo, os X-Men. Os X-Men, cara, aquele traje de couro que eles tinham no primeiro filme, aquilo pegou de uma tal forma que foi para os quadrinhos. Teve uma fase inteira ali que os X-Men ficaram com um uniforme muito parecido com o do filme. Né? Então, assim, essas mídias elas se contagiam, né? Então tem coisas que aparecem no cinema, como esse caso que eu citei dos X-Men, que elementos que tá, né? O traje que estava no cinema que foi para os quadrinhos e tal.
Então, não necessariamente a fidelidade é um critério para indicar se está bem adaptado ou não. É lógico que você, de alguma forma, você vai tomar a obra, a obra original como a referência mínima ali para você se guiar, né? Mas não acho não acho que seja um critério ali de qualidade, né? Não necessariamente. A questão, então, vamos supor, do roteirista saber contar a história, já tá valendo? Eu Ajuda, acho que né? é a primazia, né? O Já cara vai ler o ajuda quadrinho bastante. e, pô, se ele não conseguir contar a história sei lá, do Homem de Ferro bem, ou se não, do Homem-Aranha, que ele é o cara lá de Nova York, Uhum. né? Não Mas o cola, né? cara, acho que ele precisa entender o personagem, né? Eu acho que esse é o. Porque nos quadrinhos você tem lá, sei lá, você pegar esses que você citou, Homem de Ferro, Homem-Aranha, esses personagens passaram por assim, dezenas de anos de publicação. Então, na verdade, eles são múltiplos. Cada fase, cada roteirista de quadrinhos que passou ali pelo personagem vai dar uma ênfase em algum aspecto, em outro. Então, assim, tem, digamos assim, uma escolha, né? Qual Homem-Aranha eu vou escolher para adaptar, qual Homem de Ferro e tal. E aí, tentar encontrar uma essência, que é aquilo que estaria, digamos assim, em todas as várias fases daquele personagem, que é uma característica principal, talvez, e uma fase que você acha interessante para você escrever uma história em cima daquilo. Se Uhum. você for fazer exatamente a história como ela foi escrita nos quadrinhos, sem nenhum tipo de alteração, é meio Não dá, por né? causa da mídia. São mídias diferentes, você precisa fazer uma adaptação. É uma adaptação. Mas é isso, você tem que fazer essas duas escolhas. Ou pegar elementos de várias fases, mas elementos que sejam elementos psicológicos, elementos estéticos. Você pode fazer uma colagem também, Uhum. porque tem muito material. Mas, de qualquer forma, quanto mais, assim, digamos, quanto mais o material no qual você se baseia seja uma coisa coesa, né? Porque essa colagem pode ser problema também. Se você quer Uhum. fazer uma colagem, às vezes você, não, eu quero pegar essa estética que eu gosto mais, mas eu gosto mais daquela fase, mas eu acho que eu tenho que ressaltar essa personalidade, né, específica ou não sei o que. Aí isso pode virar também uma coisa que não dá liga, entendeu? Sim. Então é assim, normalmente uma fase dos quadrinhos tem uma coesão, né? Uma fase específica tem uma coesão interna. E aí, se você pega essa fase específica e, além disso, busca ali uma essência que poderia ser. Mas, em geral, quer dizer, além de tudo isso que eu estou falando, em geral, esses quadrinhos, esses filmes, quando eles dialogam com os tempos em que eles estão sendo produzidos, de alguma forma eles sempre vão dialogar, mas quando isso é consciente, fica mais interessante para o público que vai assistir ali quando o filme estreia também. Então, também tem que considerar isso. A gente estava citando, nessa conversa que a gente estava tendo antes, os filmes do Nolan, né? Do Batman, a trilogia do Nolan. E a trilogia do Nolan, ela entende a essência do personagem, Uhum. não só do Batman, mas a do Coringa, por exemplo, entende muito bem a essência do personagem. Tanto é que ficou icônico num Sim. grau absurdo. Sim. Mas entende também os tempos, né, em que a gente que estava ali, tinha aquele Occupy Wall Street, tinha questionamentos sobre crises econômicas globais e tal, e aí aparece um cara como o Coringa, que é um cara que assim, toca o foda-se para tudo, inclusive para, né, então é interessante, existe um debate sobre o agora, naquele roteiro, não é só sobre os Essa leitura, personagens. só fazer uma adenda que essa leitura é do Zizek ou do Didier, que eu não compartilho dessa leitura aí, mas só quero pontuar, mas Não, enfim. eu não estou dizendo que foi assim, que foi perfeito, que foi, nossa, que tinha a ver, mas ele tentou incorporar esses elementos, os elementos daquele momento na história. Se a leitura que ele estava fazendo do momento era correta, ou era enviesada, se aquilo ficou meio com uma colagem meio torta, mas aquilo reverberou, com o público reverberou, entende? No momento em que aquilo foi lançado tal. Então, hoje a gente pode olhar e falar, não, putz,
meio caricato, meio forçado, meio ele não entendeu o que era aquilo, mas na época... Os filmes da década de 90, né, que eu assisti, eu senti muito caricato, muito assim, muita alegoria, entendeu? Você fala dos filmes dos Batmans do gótico lá, Não, os da década de 90, 80, sabe? Eu achei muita alegoria. E quando eu assisti esse novo Batman, o Charada, e eu assisti o do Jim Carrey, eu falei, nossa, é uma leitura completamente sim, diferente, totalmente do tipo, tanto de personagem, quanto do ator pro personagem, e também do que foi escrito para eles, né? Sim. Isso que é interessante. Uma coisa legal de adaptação é essa questão de, tipo, beleza, eu vou me basear em um quadrinho, eu vou desenvolver essa história em cima desse quadrinho. Porque imagina, o cara pega 100 anos de publicação de Batman, ele vai ter que fazer, tipo, Batman parte 1, parte 2, parte 30. Não dá. Financeiramente então, é inviável. Não, então, mas dá. Aí depende. Então, realmente, aí depende do que você tá, né, de qual quadrinho você tá pensando. Por exemplo, o Batman, a gente não teve adaptação de um quadrinho, a gente teve adaptação de um personagem. Né? Assim, a maior parte dos filmes é isso. Assim, não, ainda que você traga elementos reconhecíveis de uma saga ou outra, mas é o personagem que está sendo levado ali para as telas, e trazendo elementos ali de várias histórias para compor aquele roteiro, aquele filme. Agora, é diferente, por exemplo, você pegar Sin City. Sin City é uma obra do Frank Miller que foi adaptada, ele estava envolvido, não sei se ele foi o diretor do Sin City. Não, acho que ele era produtor. Ele tava junto mas vocês acham que nesse caso, tirando o Marvel e DC, Sin City, Watchmen, tudo que não é do vocês acham que é muito bem adaptado do que os que já são conhecidos? Então, é o exemplo que eu ia dar, assim, ó, ele tá acreditado na direção, né? Então, assim, você pega o Sin City e lê o quadrinho e vê o filme, dá na mesma. Dá na mesma, assim, tá assim, se é um negócio que é fiel, assim, você lê o quadrinho, você vê o filme, tá igual. A estética é igual. A estética é muito boa. É absolutamente igual. Então, é isso, assim. Então, é legal ver o filme, mas assim, aí que tá, né? Isso aí, se eu não me engano, foi em alguma entrevista do Neil Gaiman, que eu também, assim, eu era mais chato, mas não tá igual, mas ele fala alguma coisa assim, mas se fosse para fazer a mesma história, não precisava ter adaptação. Exato. Né? Então, assim, para eu ir ao cinema e ler a mesma história que eu li no quadrinho, e ver a mesma história que eu li, para que eu tô indo ao cinema? Né? Então, assim, é legal quando se adapta a uma coisa, porque são linguagens diferentes. Né? Por exemplo, quando você lê o Watchmen, que, né, bom, tem gente que é do Zack Snyder, mas eu não acho ruim, apesar de ser do Zack Snyder. Assim, cara, assim, quando tem o The Watchmaker, que é o capítulo do Dr. Manhattan, que vai mostrar a história de origem do Dr. Manhattan, The Watchmaker, que até o título é foda, né? Porque é o fazedor de relógio, é o fazedor de vigilante, enfim. E aí, assim, a sensação de simultaneidade que você tem lendo o quadrinho, aquilo não é, ou por incompetência do Zack Snyder, né? Mas ele não adapta, aquela sensação não consegue no cinema, não consegue. Então aí das duas ou foi uma inabilidade, uma incompetência do Snyder para transpassar aquilo para o cinema, né? Ou não, ou aquilo assim, aquilo é muito dos quadrinhos. E eu acho que é a segunda opção, por quê? Porque o quadrinho, ele tem uma simultaneidade na página. Né? Tem várias informações temporais diferentes na mesma. O cinema salva uma questão de montagem, outra que talvez você pode ter várias telas, né, acontecendo, sei lá, né, ação, você divide a tela. Paralela, então. Mas ele é uma sequência, né? Você vê uma imagem, depois outra, depois outra, depois outra. A página do quadrinho, não, você abre a página, você vê ela inteira. Né? Então você tem elementos que são sequenciais, porém você tem elementos que tem uma certa simultaneidade ali, né? Então é só um exemplo, assim, dessa coisa, tipo assim, será que então, é uma língua? Então, ou seja, tudo isso para dizer o quê? Que cada mídia tem suas potencialidades e suas limitações. Então, quando você está adaptando, você tem que levar em conta. Outra coisa que é já bastante debatida, né, no Watchmen, na adaptação, é que o tema do quadrinho quer dizer, a narrativa do quadrinho é uma crítica, né? É uma crítica ao vigilantismo, uma crítica ao uso da violência, como recurso de
né, de justiça e tal. É uma crítica a tudo isso. E aos personagens que vão fazer essa opção, portanto. Né? Mas no cinema, como o Snyder optou por fazer aquelas cenas de violência super estéticas, assim, com câmera lenta, com ângulos de câmera, assim, super, né, e a fotografia e tal. E aí vai Então, o estilo do diretor, né? mas isso Isso é acaba estilo do fazendo diretor. mas isso acaba fazendo com que a violência no filme seja glorificada, ela fica linda. Então, a crítica que tem no quadrinho à violência, ela é diluída no filme. Então, no filme, muita gente lê o filme. Tudo bem que tem gente que lê o quadrinho também achando que o Rorschach é ótimo, quero ser o Rorschach. Tem. Ainda que, porra, é duro, precisava dar uns tapas na cara do cara para ele ler de novo, para falar, meu amigo, o Rorschach é um puta de um filho da puta. No filme é mais difícil ainda. Aquela cena que ele tá, que é, né, a adaptação é muito fiel esteticamente esteticamente no que eu digo, assim, ângulo de câmera, sequências de ação, bebe muito da fonte exatamente a sequência e tal. Mas essa glorificação da violência esteticamente feita no filme faz com que a cena da prisão, por exemplo, que o Rorschach fala, pô, agora você está preso aqui com a gente, ele fala, não, vocês estão presos aqui comigo, e aí o cara começa a matar todo mundo ali, porra, você fala, pô, esse cara é o pica das galáxias, é o Rorschach, eu quero ser o Rorschach. Não, amigo, o Rorschach é um cara doente, o cara, porra, tinha que estar enjaulado mesmo, não... Uhum. Mas isso no quadrinho é mais claro, e no filme fica menos claro. Entendeu? Então isso também é um problema. Quando foi feito a adaptação do Harry Potter, a Rowling falou assim, ó, eu quero participar do processo, eu quero ler o que está escrevendo, porque eu quero que seja fielmente o que eu estou Transfóbico o escrevendo. suficiente para eu admitir. Tem que ser. Ela queria dar a chancela assim, para eu aprovar tem que ser transfóbico, senão eu não aprovo. Tal. Mas você e aí, acha por isso que ela quis estar envolvida. Tipo, você acha que falta para a indústria ter um pouco desse tato com os quadrinhos e também os escritores de quadrinhos participarem desse processo de escrita? Ou são coisas distintas? Eu acho que é só da ideia da Rowling mesmo. Cara, assim, depende, meu. O Frank Miller estava envolvido, nem por isso resolveu os problemas, cara. Depende do quadrinista, depende do depende diretor. do autor. Depende de tudo. Eu acho que se é um autor que não tem muita familiaridade com a outra mídia, né, pode ser um problema. Não obrigatoriamente, mas pode ser. O Gaiman, por exemplo, que participou da adaptação do Sandman agora para Netflix, né? Uhum. Ele participou de tudo, ajudou a reescrever também as coisas, mas ele é um cara que, assim, ele transita por muitas mídias há muito tempo, ele não tá só escrevendo quadrinho ou só escrevendo literatura, ele já escreveu episódio para Doctor Who, ele já fez um monte de coisa. Então ele entende essa diferença que tem que ter na adaptação, que você tem que fazer um corte diferente, e ele fala isso como o Bruno falou, né? Quer dizer, que a nova mídia pede novidade para aquele mesmo material, mesmo que tenha uma fanbase ali que queira ver aquilo fiel, mas é uma nova mídia, então é interessante você fazer de outra forma, ou acrescentar elementos e tal. Agora, tem gente que não é do ramo. Então, por exemplo, o Frank Miller. O Frank Miller também já tinha transitado por outras mídias, mas a que preço, pô, né? Grande roteirista, Robocop 2, né? Pô, Robocop 2, né? Então, o cara claramente não é a dele cinema. Aí você chama o cara para fazer, pode dar problema, entendeu? Como o Sin City era uma coisa muito fiel, extremamente fiel, assim, no exagero da fidelidade ao quadrinho, acho que tudo bem. Mas quando ele pega para adaptar um negócio que não é dele, por exemplo, ele fez o Spirit. Ele estava ali na adaptação do Spirit. Não é dele o Spirit. E aí os caras resolveram fazer o Spirit como se fosse Sin City. Aí fudeu, porque o Spirit não é Sin City. Aí fudeu. Aí ficou uma merda. Aí ninguém assistiu. Aí foi isso. Aí desistiram. Era um projeto que era para ter uma franquia. Foi pro saco. Né? Uhum. Meu, falando um pouco de Marvel, que construiu aí um império no cinema por 10 anos, eu tô percebendo que tá desandando a coisa. Né? Já faz um tempo que tá desandando, né? E olha que eu era um defensor fiel da Marvel. E eles estão me decepcionando.
meu, o que que explica isso na visão de vocês? Eu sei que tem vários podcasts falando sobre a Marvel, né? Mas por que vocês acham que é muita demanda do público por causa da Disney Plus? Que agora eles vão ter que fazer as séries para depois passar o filme? Ou é muita gente indo embora, indo para DC ou para as outras produtoras? O que está acontecendo com esse império? Bruno, você quer começar a Ó, detonar ou eu começo? assim, olha, assim, olha, eu vou chutar uma hipótese aqui. Eu acho que somou uma espécie de luto do público, porque os Vingadores, né? A gente, pô, os personagens que a gente mais gosta, né? Que eram os Vingadores, a Thor, Homem de Ferro, os caras eles saíram, né? De cena. O Capitão América saiu de cena, o Homem de Ferro saiu de cena, né? O Hulk, então assim, eles não são mais o ponto central, né? Então acho que juntou um pouco desse luto do público, falar, pô, cadê os caras, né? Que eu quero ver, né? Então, ou seja, então aí você mistura esse luto com uma gama de personagens novos, né? Com histórias nem sempre muito boas, infelizmente, com esses personagens, né? Tem histórias ali que pô, tipo, algumas, sei lá, alguma particularmente, né? Algumas decepções, né? Cavaleiro da Lua, eu tinha uma puta expectativa, assim, né? Porque ele tem todo um. Não, o personagem tem todo um peso ali, uma carga dramática, né, muito grande e tal, que cara, não soube ser aproveitada, né, na série. Então, Cavaleiro da Lua foi um problema. Que mais aqui que a gente pode pegar dessa Punho de fase? Ferro? Pô, não, putz, essa parte do Netflix, essa fase, mas o Punho de Ferro é da fase anterior, tô falando da fase. Não, Da o fase... quem se salva é o Demolidor, né? Vai, tem o Demolidor, Sim, da tem fase da Netflix, sim. tem o Luke Mas a Cage. fase da Netflix é anterior. A gente tá falando da fase 4 da Marvel. Não, fase tá. 5, na verdade. Entendi. Nossa. Aliás, perdão, a fase 5 a fase 4 começou. A fase 5 começou agora. A fase começou 5 agora com Quantumania. Isso. Então, assim, estamos falando da fase 4, que a gente fez até. Tem a Kamala Khan, que é a fase 4, tem o Cavaleiro da Lua, tem a série do Loki. Que eu já não curti. Então, outro problema que eu acho também, que assim, que me broxou um pouco na série do Loki, foi o nível de escala. Quando mostra, as Joias do Infinito numa gaveta, o negócio já perdeu uma escala. Sabe, assim, não, caramba, não, tipo, sabe? Pra mim teve o efeito inverso assim, do negócio, assim, pô, não, mano, tipo, deixou a coisa muito pequena, sabe? Descalibrou o negócio. Uhum. Mas eu acho que tem duas coisas, assim, uma chave que explica um pouco essa natural desgaste e outra que talvez passe um paninhozinho para Marvel. Eu sempre passo paninho para Marvel, faz parte da minha... A que não passa o pano, que é o seguinte, quando você começa a expandir demais, começa a ficar fraca, as pontas começam a ficar fracas, porque aquilo está muito longe do centro, né? E aí e aí você precisa, para criar novas tramas e conflitos tão grandiosos quanto foram os conflitos da primeira, né, do primeiro núcleo, digamos assim, você tem que sempre escalar para cima, né? Você tem que, então assim, você precisa mostrar que as joias do infinito são peso de papel, porque o próximo desafio vai ser muito maior do que aquilo. Então, assim, fica difícil. Quando você já... todo o primeiro desfecho da Marvel, que é os filmes dos Vingadores e tal, é cósmico já. Eles já estão vivendo numa dilemas cósmicos, assim. Como que você escala aquilo, né? Para além disso. Então, agora é o multiverso. Então, aí seria a nova escala, o multiverso. E então, não é tudo só culpa do multiverso. Só que aí o multiverso é um treco muito complexo, né? Então, como que você vende isso? Como é que você simplifica isso? Aí os caras, como o multiverso tudo cabe, né? Então aí você bota uma She-Hulk que conversa com o Kevin Feige. Você chuta o pau, entendeu? Tudo cabe. Só que aí, se tudo cabe, nada tem consequência. Se nada tem consequência, é isso. Vai expandindo demais e vai... Mas é isso. Agora, já na nota de passação de pano, os quadrinhos, você leu Marvel durante 30 anos,
assim, 90% do que você leu é ruim. 95. Que isso, Tem gente. algumas boas histórias que se destacam, que vão ficar na memória, mas a maior parte do material é um arroz com feijãozão, assim, não é nada 95 é excepcional. emprestável e na DC é 94. Então na Marvel só Então, souberam vender. não, veja, não, eu acho que quando a Marvel emula essa coisa que ela fez nos quadrinhos, quer dizer, de fazer um universo coeso em que todos os personagens se encontram e tal, ela também emula essa característica, que é uma característica dessas editoras de quadrinhos, essas grandes editoras, que é isso, a maior parte do material é mais do mesmo, é só... E aí, de vez em quando, tem um roteirista, um desenhista que se destacam e criam lá assim, uma coisa icônica que depois vai ser revisitada e assim até o próximo cara criar uma coisa inovadora, tal. E é isso. Então a gente na verdade está vendo no cinema o que a editora Então, vamos pegar 1000 Action Comics, que bateu esses dias aí, sei lá, no ano passado, sei lá como, mas de relativamente recente. 38 até agora, Até agora. Action Comics. Só Action Comics, não tá contando Superman, não tá contando Não. The Adventures of Superman, só Action Comics. 1000. Se 1000 edições tiver 100 edições que prestem, se tiver 50, mesmo assim já é material pra caramba. Pior que é. Então é isso. Eu acho que a gente também criou uma expectativa, né, a respeito do que a Marvel poderia entregar, sempre mais, que, assim, se você for olhar a realidade que ela produz, é sempre aquele arrozão com feijão, não é sempre mais. E aí o pessoal fica chateado, entendeu? Eu não fico. Eu não fico. É o esperado, né? Para vocês é o esperado, né? Eu assisto a Mulher Hulk, acho ótimo. Eu assisto a Kamala, falo, tá bom demais. Pô, tá bom. Não, só, sinceramente, cara, assim, poucas séries da Marvel eu não assisti. Poucas séries. Acho que a que eu assisti, acho que foi a Agente Carter, Kamala Khan, o Agente da Shield. É bom, a Agente Carter, é bom. Não, a Agente da Shield eu não assisti também. Então, assim, poucas séries, eu assisti praticamente tudo, não assisti tudo. Mas, assim, e todas, né, desde o primeiramente, foi assim, a Marvel, tirando uma ou outra exceção, nunca, assim, pra mim nunca me agrada muito, tipo, o negócio não fica nem no ápice, mas também não fica abaixo da média. Então, assim, eu vou assim, ok. Não é Shazam 2, entende? Não, tanto o Shazam quanto o Shazam 2, eu prestei o serviço de não assistir. Nossa, mano. Porque... O Shazam 1 até dá, viu? Mas o 2... Você já viu o 2? Eu não vi ainda. Putz, olha. Lamentável, né? Aí, ó. Depois... Então, mas não tem um Shazam 2, não tem um... Não tem um Adão Negro, então, assim... Beleza, mano, tipo, tamo não, o Adão Negro é legal. O Adão Negro é legal. É legal. Tipo, você fala assim, ó, vamos assistir. Ah, tá. Não. É o The Rock que gosta do personagem, então assim vamos assistir. Expectativa zero, me decepcionei. Eu também. Expectativa zero, me decepcionei. Então é isso, assim, não tem grandes ápices, não tem grandes problemas, assim. De boa. E outra, eu já vou assim, eu já tô naquela, assim, eu só vou ver pra ver o próximo, eu só tô indo pra ver o próximo capítulo, eu quero ver como é que o universo se desenrola. Eu tô nessa também, porque, eu tô decepcionado com o Thor. Porque nos filmes, pô, o cara é fodão, né? O cara é filho de Odin, tá ligado? O cara é foda pra cacete. O cara tem um martelo que, mano, derruba todo mundo. Aí, no Endgame, ele, mano, tem depressão, cara. Como que um rei tem depressão? Como que é isso? Mas é interessante. Mas não, pô, calma não, aí. É muito louco. Cara. Não, é muito louco. É muito louco. Atrás. Aí o que eu penso, nos filmes seguintes, é tipo uma redenção do Thor. Não. Transformam ele num bonachão aí, piadista, de piada sem graça, de tiozão. Mas e aí vai Taiki, ficar assim, né? Entendeu? Vai ficar assim. Como é que ele chama lá, o diretor? O Taika Waititi. Só que fez o Jojo Rabbit. Só que o Jojo Rabbit é bom até. Não, eu não gostei. Eu não achei ruim também o outro Thor lá, como é que chama lá? Não o God and Thunder, o Love and Thunder, o outro lá, o segundo do... O segundo que aparece a Hela lá? Não, o do outro que é do... Qual que é do Taika Waititi também? É o que o Hulk tá lá no planeta. Que é o World War Hulk, mas não é o World War Hulk. Não é, exatamente. Ragnarok. Beleza, o Ragnarok. O Ragnarok, que também é do
Do Taika Waititi. Waititi, é legal, eu gostei. Tem gente que Não, já é. não gostou desde É. esse já não gostou. Ah, Eu não, gostei. tá bom. O Thor, Agora, o Não, o esse Thor é muito louco. Galhofa tá Esse é muito legal. louco. É não, uma outra visão que a gente tem do Thor, entendeu? só que o Love and Thunder, pô, não, os caras Não, não assim, dá. É. não dá. Assim, o cara, não, mas você tem que ver o filme como uma comédia, mas nem como comédia. Não Comédia. funciona. O pessoal tem Nada que funciona ali. defendendo os quadrinhos. Os heróis não são engraçados. Não, e aquela saga, pô, é Eles pesada. Aquela saga da Jane Foster, pô, ela tem câncer, cara. Não é um bagulho. Assim, Não não é é um pra fazer bagulho. comédia, é Não pesado. é. Ou se fosse fazer comédia, acho que até é possível, tá? Apesar de ser uma situação delicada, assim. Mas, assim, tinha que ter feito com uma outra sensibilidade. Aquilo ali fica. Assim, se perde na galhofa. Você não consegue levar aquilo a sério no filme. Né? Que é um puta arco dramático aquilo nos Eu quadrinhos. imagino que o único personagem da Marvel que tem o dever de ser bem humorado é o Homem-Aranha. Porque ele é jovem. Porque é a característica dele. Tá? Você não vai fazer o Thor fazendo piada. Pô, imagina um cara grandão, assim, musculoso. Mas a Marvel tem essa coisa também, né? No cinema, né? A Marvel Mas é o que eu tô falando, mas o botar problema foi, momento humor, né? Mas o Thor, a veia cômica do Thor no Ragnarok é legal. No Love and Thunder os caras exageram. Tem a questão da veia cômica. É o conjunto da obra ali. Essa coisa do humor faz parte da Marvel. Tem toda série, todo filme tem uma piadinha, tem um comentarinho engraçaralho lá e tal. Faz parte. Mas o ponto é esse, quer dizer, qual que é a mão que você põe aí? Tem gente que pesa na mão. Tudo bem que o Waititi, a ideia dele é pesar mesmo. Mas, por exemplo, o James Gunn faz isso Guardiões da Galáxia? nos Guardiões, mas mais bem feito, assim, é menos, né, fica menos, perde menos, o filme se perde menos por causa disso, assim, ele sabe dosar. E é bom. Melhor, não é assim, que é uma maravilha, nossa, um filme inesquecível da minha vida, que nem o especial de Natal dos Guardiões das Galáxias. A ideia é boa, a execução é ruim, mas assim, para passar o tempo... Prévio, né, James Gunn, ele já estava fudendo lá porque ele ia ser contratado pela DC, mas ele ali tudo bem, assim, é para você passar o tempo, não tem nada, você pode espremer ali, não sai nada. Mas tudo bem, passa o tempo. Agora, vindo um pouco para o Brasil, a gente tem exemplos como o Bob Guspe, que foi adaptado para o cinema, né, com animação. Eu acho que o Angeli foi bem fiel à obra dele, né? E também tem os filmes da Turma da Mônica, que é live action. Como que vocês veem esse movimento do quadrinho nacional e se tem alguma perspectiva da gente ver nos cinemas ou no streaming, enfim? Tem, a Turma da Mônica é legal, a adaptação. O que eu acho que a única coisa que eu acho que é problemático é você na verdade, qualquer adaptação ou qualquer filme que tenha, ou série, na verdade, né, que tenha, ou série de filmes, né, que tenha crianças como atores, vai dar problema. Porque a criança, infelizmente, não dá para congelar a porra da criança. A criança vai crescer. E aí não dá, entendeu? Então, assim, você consegue fazer 2 filmes e depois ela já mudou a cara da criança, o tamanho da criança. Então, tem essa limitação. Eu entendo que eles, né, tinham esse desejo de fazer depois das graphic novels ali que fizeram, adaptaram, inclusive, as graphic novels para fazer esses filmes da Mônica, que são bem feitos, tal. Tem uma questão de nostalgia muito forte, porque o público brasileiro tem uma relação com a Turma da Mônica muito forte, né, várias gerações e tal. Então, funciona e ok, assim. Mas eu não sei qual a longevidade disso, dado o fato de que aquelas você sabe que, eu não sei se, assim, eu não sei, talvez já tenha saído, mas eu não acompanhei. O que eu vi é que o próximo já vai ser Turma da Mônica jovem. Vai ter live action, né? Não sei se eles vão pegar as mesmas, né, as crianças e esperar. Não, talvez pode fazer daqui uns anos. Não sei, ou eles vão fazer um recast, eu realmente não sei. Mas o próximo passo vai ser Turma da Mônica. Mas aí eu acho que já pega um público menor, entende? Porque o filme da Turma da Mônica, minha mãe assiste, a minha tia assiste. Não, mas pô, Turma da Mônica Jovem foi um fenômeno, cara. Quando teve o beijo da Mônica do Cebolinha, vendeu. Eu acho que é o que todo mundo esperava, né? A Mônica ficar com o Cebolinha, porque nos quadrinhos é os que
davam Foi a, mais par- certo, assim, né? foi a partir das vendas que teve o crossover da DC e da Teve, Turma da teve. Mônica oficial. Foi a partir dos caras falou: peraí, quem que tá vendendo pra caralho aí no Brasil? Ah, isso aqui, pô. Aí a DC falou: pô, interessante a gente ter a marca Atrelada, associada. né? Né? Entendeu? Assim, então, pô, a Turma da Mônica é um fenômeno no Brasil. É um fenômeno. Né? Então isso E funciona. exportação, a gente exporta a Turma da Mônica para o Japão, a gente exporta a Turma da Sim, Mônica para sim, os sim, Estados Unidos, né? sim, Então, assim, pô, isso aqui cara, a Turma da Mônica é uma coisa muito forte, né? Sim. E aí tem até, inclusive, tá tendo aquela polêmica, né, do Maurício de Souza para a BL e tal. A galera fala assim, mas ele não é o autor de tudo, mas não sei o que, porra, cara, mas o cara é o criador da Ele é porra, sabe? idealizador, né? Os caras também, vou te falar, viu? Bom, Sabe? veja, se Não, Tem eu gente falo que assim, gosta de ser chato. eu falo assim, caralho, o José Sarney está na ABL, por que que não exato, existe? exato. Pô, Não, se fosse caraca, só mano. olhar só ele entrando na BL, você pode falar, mas veja as companhias que tem lá. Então deixa o Uhum. menino, pelo amor de Não, mas o povo sabe, chato pra caralho. Mas vamos supor, o Bob Guspe é, foi uma coisa bem, como posso falar, só quem conhece assistiu, né? Porque eu acho que não Então, gerou cara, tão interesse do público, porque o desenho não é muito amigável, né? Não é muito convidativo de se assistir. mano, é Bob Cuspe. Aí a gente cai na adaptação. Imagina É. o crossover do Bob Cuspe com a turma da Mônica. Não Como vai é, rolar. entendeu? Você quer ver o Bob Cuspe limpinho? Não tem, mano. O bicho É, chama Bob Cuspe, cara. Não dá. É um Uhum. Bob Cuspe, é punk, mano. É aquilo. E você acha que isso e é gera. para um público mais restrito mesmo, é É, mais natural. restrito. E tudo bem, eu acho que tem espaço, né? Eu quero assistir, meu, tá? Acho que eles vão fazer, se eu não me engano, eles vão fazer agora, no sábado e domingo tem sessão no Sesc. Eu não Uhum. vi, eu quero assistir. Infelizmente eu não vi. Uhum. Ah, Uma coisa que eu compartilhei com o Bruno é que o Padilha é, toparia fazer uns filmes de quadrinhos brasileiros com heróis. Ficaria É, legal? tem um, Eu acho que tem ficaria muito um, tem um louco. projeto aí do cara lá, como é que chama? O outro grande diretor brasileiro, Fernando Meirelles. do Fernando Meirelles, ele para vai fazer adaptar o o Cidadão Cidadão em Comum, né? em Comum, que é um quadrinho. Que era é um livro, aí depois tem um quadrinho Isso. pela Conrad, Pela, não, pela pela Guará. Guará, pela É. Guará. E que é um personagem interessante, assim. Vamos ver como é que fica a adaptação. É uma série, né? Sim, Pelo sim. que eu vi, é uma série. Não sei como é que está a produção. Tem possibilidades. A gente também teve uma produção nos últimos anos aí de bastante coisa, né, em quadrinhos que veio de produtores independentes e tal. Eu quero ver Pulsar do Arthur Garcia pelo Padilha. Aí, caraca, vou na pré-estreia, fico plantado lá Tem na. várias coisas interessantes. Bom, a gente teve o Doutrinador, né, que virou depois uma coisa que ninguém mais toca nesse assunto, porque Virou Eu assisti o primeiro problemático. capítulo só. Tem Então, o cara, mas filme, assim, que é a compilação da série, que eu assisti o filme, não assisti a série, mas o Mas autor se apesar dos perdeu. pesares, assim, o que ele conquistou ali tem que ser reconhecido, cara, assim. Com certeza. Assim, pô, é um quadro, o cara fez um quadrinho, fez uma série, fez um filme, tem bonequinho do treinador, apesar, né, a gente pode criticar o conteúdo ideológico ali do negócio e tal, Uhum. que foi se modificando, né, ao longo Foi se do tempo, radicalizando. mas assim, pô, é um feito, cara. Uhum. Por Nessa mais que eu te mesma entenda que chave, tem a questão ideológica ali. aquele Felipe Fogosi, que é outro Porra, quadrinho não, é uma não, delirante. Bom, aí eu nem. mas ele fez uma adaptação em live action dos quadrinhos dele. Ele filmou, acho que com a câmera do celular. É uma coisa tão ruim, tão Nossa. mal feita. Mas tá aí, tá disponível. Aí, Bons tempos que o Felipe Fogosa era só o Aleph, né, cara? Vocês conversam bastante com o pessoal que está no mercado. Eu acho que vocês já acompanham o pessoal de quadrinhos há muito tempo e a cena de distribuição de quadrinhos aqui no Brasil, também na América Latina, e de pessoas que desenham quadrinhos aqui no Brasil é muito grande. Só que eu acho que falta um pouco do interesse do público e também de investimento
para poder Cara, viabilizar. e falta acesso. Sim. E o que né? vocês impressionam mais com essa com a fabricação? O que vocês acham mais assim, pô, acho que um dia vai. Cara, eu acho que antes de tudo tinha que ter o preço tem que baixar. Antes Aí, de tudo. Panini. Não, mas nem tô falando. Mas isso não. Eu tava vendo, cara, a Conrad tá com um projeto bem interessante que chama HQ para Todos. Sim. Né? E aí, esse projeto da Conrad, o que acontece? Assim, qual que é a ideia? É fazer quadrinho, eles já tabelaram, né? Tipo assim, vai sair de R$ 9,90 a R$ 14,90, né? 32 páginas, é pequeno, 32 páginas e tal, mas já tem, se eu não me engano, tem 3 na coleção, que é o Feliz Aniversário, Feliz Obituário. Sim, esse é um clássico. É um antigo quadrinho já mas é importante esse quadrinho. Então, aí tá por R$ 9,90. Tem, acho que esse já está disponível, né? E tem os outros dois que estão. Aí não sei se os outros. Eu sei que A Noite dos Palhaços Mudos do Laerte está em pré-venda, também por R$ 9,90. Então, assim, pô, tipo, é um quadrinho acessível, R$ 9,90 e tal. E tem um que é a Sala de Espera da Europa, que não é nacional, não lembro agora a nacionalidade das outras, mas assim, esse é o mais caro, tá R$ 14,90. Mesmo assim, tá acessível. Então é isso, cara. Assim, para a gente viabilizar o acesso, tem que ter investimento em marketing e tem que ter acesso. Tem que ter. Né? Tem que também apostar. Isso é uma coisa que eu já falei em alguns podcasts que a gente gravou. Eu lembro que, assim, quando o Stan Lee... Isso, claro, não é comparável porque o mercado é diferente, o país é diferente, a condição econômica é diferente, mas é uma ideia, entendeu? Quando o Stan Lee começou a Marvel, ele já estava quase desistindo, ele já era um veterano do mercado e tal, e aí ele começou ali com o Jack Kirby, que era outro veterano do mercado, e aquilo estourou, e ele começou, por causa do estouro que deu, ele começou a ir em universidade dar palestra sobre o método Marvel, de escrita, sobre esse fenômeno dos quadrinhos e tal, e obviamente ele começou a criar um público também. Então, não era só para falar do que estava rolando, mas era também para formar um público. Então ele levava quadrinho e distribuía, e a galera que não conhecia passava a conhecer. Então ele fez isso em vários lugares, durante vários anos. É um tipo de coisa que seria interessante as editoras pensarem, porque não adianta você produzir só para aquele público que é sempre o mesmo, que tá que é colecionador, que já tem 30, 40 anos. Não dá, você precisa ampliar o mercado. E você não vai ampliar o mercado só fazendo uma edição mais barata, porque a pessoa, por que ela iria gastar, mesmo que seja R$10, com aquilo, se ela não tem interesse naquele material, entendeu? Então, precisaria fazer uma coisa assim. Eu vejo as editoras fazendo várias estratégias para vender os materiais que elas produzem, mas eu não vejo elas fazendo formação de público, entende? Eu acho que formação de público é um negócio essencial, porque cada produtor que faz o seu projetinho no Catarse tem a sua bolha, e tudo bem, eles conseguem sobreviver com isso, alguns sim, nem todos, mas isso não amplia o público. Então você está sempre, né, esses eventos até são interessantes, tipo a CCXP, que aí tem lá o Artist Alley, que as pessoas vão lá conhecer, então tudo bem, mas é presencial, é para um público limitado, que é o mesmo público da bolha, quer dizer, você precisa ir até. Então, por exemplo, tem lá, aqui em São Paulo tem a Perifacon, que é uma dessas convenções de cultura pop e tal, mas que é na periferia. E a Panini agora, no ano passado, fez uma primeira tentativa de estar lá, de fazer uma capa de um quadrinho do Super Choque com um artista brasileiro, Laude, para tentar conversar com um público que não é o público da bolha que consome os quadrinhos deles, entende? Mas ainda é tímido, acho. Acho que poderia ser uma coisa mais... Como é que você vai a Perifacô e aí o Omnibus R$500? Não dá nem para nós, que a Perifacon, os caras não vão, não tem. Não é real, entendeu? Não é realista. Precisava
repensar isso. O que acontece é a mesma coisa com o cinema. Eu acho que em vez, assim, tem que ter o Cinemark, tem que ter o Cine Belas Artes, o Itaú, Claro, mas o cinema tem que ir também na periferia, tem que ir nos cantos onde a pessoa não vai vir para cá. Primeiro porque é é, caro, a pessoa vai preferir comprar um pacote de arroz, se tiver dinheiro, do que ir no cinema, por mais que seja importante. Então, assim, os produtores também têm que se dispor a ir lá também, né? exato, exato. Não, e também eu acho que também tem essa coisa das pessoas se verem no filme, se verem no quadrinho, porque também não adianta você fazer um produto que as pessoas, essas pessoas não estão. Uhum. Então acho que é uma conjunção de muitos fatores, né? Hoje o streaming faz com que as pessoas também resolvam essa questão do audiovisual no streaming. Mas se você for olhar, por exemplo, o top 10 no Netflix, do top 10 Brasil, tá lá, toda vez tem Chiquititas, quer dizer, as pessoas estão vendo mais do mesmo, do que elas Uhum. já viram. Elas não estão experimentando coisas diferentes. Então, é necessário fazer um esforço para apresentar coisas, e esse esforço significa ir até as pessoas, e não esperar que as pessoas venham até você, independente da mídia, se é cinema, sala de cinema, se é streaming, se é quadrinho, se é, sei lá, o que for. Uhum. Mas você precisa ir até as pessoas e também você tem que apresentar coisas que as pessoas se identifiquem com aquilo, né? Sim, sim. Então, eu acho que falta essa mentalidade e uma estratégia pensada a partir daí. Ó, encaminhando agora pro final, porque o Bruno me deu um tempo. Vai estrear agora não, né? Tá gravando ainda o Coringa 2, com a Lady Gaga fazendo a Harley Quinn, que, meu, sensacional. Eu espero muito. Estou com expectativa lá em Cuidado com cima. cuidado, isso aí dá problema. Primeiro passo para decepção é a expectativa. E a gente sabe que o Batman, do Robert Pattinson, foi inspirado num gibi, e o Coringa foi baseado na sociedade. O que ele quer dizer é que nós criamos o Coringa. Pergunta difícil. Um amigo meu, Chaka, que espero que ele esteja escutando, ele debateu comigo isso, e eu acho que seria interessante. Vocês acham que dariam certo um filme do Batman com o Coringa do Joaquim Phoenix? Olha, sempre tem esses Elseworlds aí que a DC solta, né, que são versões alternativas do universo DC, em que você tem personagens se encontrando em cenários diferentes do cenário padrão, né? Um Coringa velho, né, encontrando um Batman jovem, é interessante como proposta, né? É uma possibilidade, assim como o oposto também, um Batman velho tendo que lidar com um Coringa jovem, por exemplo. Uhum. É interessante como cenário. Agora, se isso é possível dentro do cinema, com esses atores, na atual conjuntura, depois de Shazam 1 e 2, depois do Adão Negro, depois dos caras cancelar tudo, depois do James Gunn anunciar 200 coisas, que agora tá tudo na berlinda, que ninguém sabe. Não sei, acho que não tem clima, entendeu? Clima econômico, clima não tem. Mas se tivesse um filme que o Robert Pattinson encontra o Joaquin Phoenix por causa de um vórtice multiversico qualquer, e, porra, eu ia assistir com certeza, então... Eu acho que para funcionar ali tinha que ser, não dava para ser o do Pattinson, não. Tinha que ser assim, Novo, né? se por um acaso aparecer um Batman ali, tem que ser um Batman feito para aquele Para cenário, aquele filme. É, para é. aquele filme. Eu acho que Uhum. o do Pattinson já não funcionaria ali, né? E também, meu, no Westworld ali, bom, aí vale tudo, né? Que agora vai ter o filme que não interessa, não é o filme do Flash, é o filme do Bativerso. Sim. Aliás, o filme devia chamar o Flash no Bativerso, que era bem melhor, né? Então, é isso. E agora, quais são as expectativas para os novos filmes que vão surgir de quadrinho? Agora eu só quero ver 3 Batman no cinema. Eu tô igual o Homem-Aranha. Foda-se o filme. Eu quero ver 3 Batman no cinema. Eu quero ver. Eu nem gosto do Ben Affleck, cara, mas eu gosto do Ben Affleck. Eu quero ver o Ben Affleck, o
o Michael Keaton e o Christian Bale ali, os 3 de Batman conversando, se pá o Pattinson também. Já virou uma várzea. Virou bagunça, né? Virou bagunça. Isso, meu. Como é que eu sou fã, eu quero service, mano. Exatamente. Bom, gente, então é isso. Eu queria que tivesse durado mais. Tipo, não 3 horas, né? Mas né? que a gente conversasse mais, mas eu sei que... Mas a gente faz outras. A gente faz sim. outras. Eu sei que o Bruno deve estar escrevendo alguma coisa, alguma tese aí. Ele já... O problema não sou eu. Você já é doutor. Você já é doutor. Mas quem deu a limitação não fui eu, foi o Maurício. Então o Maurício deve estar escrevendo alguma coisa, deve estar fazendo... Também não, eu tenho reuniões outras. Então beleza, então vai para suas reuniões. Agradeço muito a disponibilidade e o tempo de vocês. Tá? Obrigado, a gente que agradece o convite, hein, Marcos. E faço o jabá de vocês aí. Cara, quadrinheiros, então, resumindo, quadrinheiros.com e @quadrinheiros. Você vai achar a gente, diversão em rigor, tem Linktree/quadrinheiros também, linktree.com/quadrinheiros. E se vocês quiserem reclamar da edição do nosso podcast, falem com o Marcos. Ouçam o Papo Quadrinheiro e reclamem com o Marcos. Bom, gente, então é o seguinte, no vídeo, curte, comenta, compartilha aquela coisa básica, né? Se inscreve no canal. Marcos Sarto, né, Marcos.Sarto no Instagram e Marcos Sarto no TikTok. Tem vídeo quase todo dia lá. E é isso. Tô voltando a fazer os podcasts, espero me empenhar, espero que esteja bom para vocês. E, reclamem, critiquem, escreve, a gente tá aqui para melhorar, certo? Então, obrigado por tudo. Vamos trocar mais ideias sobre cinema, essa coisa maravilhosa que eu amo tanto. Obrigado e tchau.